A partir de hoje eu estou iniciando um quadro que se chama Café com a Vera. E por que eu decidi fazer esse quadro? Eu decidi fazer esse quadro para contar um pouco da minha história, do meu conhecimento sobre envelhecimento, tá? O que me motivou a fazer esse quadro é que eu sempre apreciei muitas pessoas idosas, sempre gostei de conviver com elas. E alguns anos atrás eu fui trabalhar na assistência social aqui em Presidente Prudente, no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, onde ele atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, que são crianças e mulheres vítimas de violências físicas, sexuais, entre outras, crianças e adolescentes, PCD e pessoa idosa. E quando eu fui trabalhar na assistência social, eu brincava com assistentes sociais, que nós saímos para fazer visita, né, na cidade inteira. Nossa cidade é grande, tem Presidente Prudente, no estado de São Paulo, tem mais de 200 mil habitantes, uma cidade muito boa. Acho que é a terceira cidade do Brasil que as pessoas vivem melhor, né? Vocês podem procurar aí na internet para ver. Acho que está em terceiro lugar ainda. Um lugar muito bonito. E o que acontece? Quando eu saí e comecei a fazer as primeiras visitas, eu tive um impacto muito grande entre a riqueza e a pobreza, né? Entre essa situação que os brasileiros vivem, alguns muito ricos, outros muito pobres, e aqueles que estão ali no meio, né? Tentando sobreviver e assemelhar algum patrimônio. E quando eu entrava na casa dessas pessoas, eu ficava muito impactada, porque os idosos, eles são os que mais precisam de cuidados. Porque a criança, né, o bebê, a criança, sempre vai ter alguém cuidando. E eles têm um período que eles vão para a escola, que eles vão, né, ser alfabetizados e vão estar lá na escola com alguém cuidando. O jovem tem vários programas, além do ensino, né, que é oferecido pelo governo, e hoje com a facilidade de tantos cursos grátis, né, que o governo oferece e outras plataformas na internet. Então, estudar não é o problema. Qualquer pessoa que queira estudar qualquer coisa, hoje, ela tem condições. Não é igual na minha época, que pra gente estudar a gente tinha que se sacrificar, trabalhar para poder pagar a faculdade. Hoje é uma dinâmica totalmente diferente. E quando eu entrava na casa dessas pessoas idosas, a gente via como que era difícil. Primeira dificuldade, a pobreza. Né? Às vezes o benefício que as pessoas recebiam do governo não era capaz de suprir as necessidades dela, com alimentação, remédio, etc. Essas pessoas não conseguiam ninguém para poder ajudá-las, né, no dia a dia, porque os filhos trabalhavam, às vezes não tinha ali uma rede de apoio. Muitas delas ficavam sozinhas em casa, com problemas sérios de saúde, às vezes acamadas. Já encontrei situações da pessoa estar trancada dentro da casa. E nós chegávamos no local, batia palma, gritava, apertava a campainha, ninguém saía. Daí nós íamos conversar ali com os vizinhos e os vizinhos falavam, olha, o filho sai para trabalhar de manhã, manda entregar uma marmita que é passado por debaixo do portão e ele só vem à noite para ver e medicar a pessoa não tem quem cuida dela. A nora não quer cuidar, o filho não quer brigar com a nora para cuidar da mãe, daí não tem outros filhos, às vezes o casal tem só 2 filhos, né? Eu lembro no caso aqui de Prudente que eram 2 rapazes e um não morava aqui. Então nós íamos essa situação e fazer o que diante dela? Fazer o que era possível, né? Conversar com a família, orientar a pessoa, tentar uma instituição de longa permanência para essa pessoa ficar, mas é difícil porque não existe vagas. A população brasileira e mundial está envelhecendo. Aqui em Presidente Prudente tem um estudo, né, que na época eu fiz,
vendo a situação das pessoas idosas, em 2050, Presidente Prudente aqui no estado de São Paulo vai ter mais pessoas idosas do que jovens. Então veja só, daqui 24 anos, aqui em Presidente Prudente nós teremos mais pessoas idosas do que jovens. Isso é muito preocupante, porque a cidade vai envelhecendo e as pessoas envelhecendo. E como que fica essa situação, entendeu? Aí a pessoa idosa, ela encontra várias barreiras. Às vezes a pessoa ainda tem condições de trabalhar, não consegue um emprego por conta da idade. Ninguém quer empregar pessoas 50 a mais. Às vezes a pessoa precisa do emprego, mas ela tem um currículo muito bom. Ninguém aceita, porque o currículo é bom e a pessoa já tem uma idade elevada, né? Não digo elevada, né? Porque 50 anos hoje a gente pode falar que a gente tá no meio da vida, né? Porque no meio não, mas aí nos 25%, 30%, não sei. Porque a idade hoje do brasileiro, em média, é 76 anos de idade. Então eu resolvi fazer esse canal para compartilhar minhas experiências, aquilo que eu penso sobre a velhice, que não é fácil envelhecer, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Quando eu envelhecer eu vou usufruir minha aposentadoria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque no meio desse caminho existe muitas coisas, existe doenças, existe traumas familiares, existe abandono, existe depressão, existe feridas não curadas, existe a solidão, existe a falta de companhia. Então, o envelhecer, a gente tem que estar preparado para ele, preparado. E a gente só vê que não está preparado quando a gente está envelhecendo mesmo. Hoje eu, com 50 e poucos anos, não vou falar minha idade, sou igual a Glória Maria, né? Não falo pra ninguém. Mas hoje que eu sou 50 mais, o que eu penso? Falo, meu Deus, a vida passou voando. E o que eu fiz dela? O que eu fiz? Bom, o que eu não fiz, eu não tenho mais como remediar. Já passou, o tempo já passou. Perdi. Né? Igual perdeu o Playboy, perdi. Agora, o que eu vou fazer daqui pra frente? Então fica aí uma reflexão pra vocês. Você que tem 50 ou mais, ou tem menos, porque a velhice a gente tem que começar a pensar ela, acho que quando a gente tá com 20, a gente tem que pensar enquanto a gente vai estar com 70. Então eu acho que isso daqui não é só pra você que tem 50 a mais, ou perto dos 50, dos 60, dos 70. Isso é pra você que tem 20 também, se você estiver ouvindo, porque você vai chegar aqui. Se você não morrer antes, você vai chegar aqui nos 50 a mais. E que Deus permita que você chegue nos 70 a mais, 80 a mais, com uma qualidade de vida boa, né? Que você consiga fazer suas coisas sozinho, sem depender dos outros. Então fica essa reflexão para vocês. O que você fez até agora, você não vai conseguir retroagir para mudar nada. E daqui para frente, o que você pode fazer para melhorar a sua vida? Fica aí essa pergunta para vocês. Vamos ter encontro aqui todas as terças-feiras e sábados. Será um café com a Vera, porque meu café tá aqui, ó, já até esfriou, mas eu vou até tomar um pouquinho. E vamos manter esse canal aberto. Vocês compartilhando, comentando. Vou trazer conteúdos novos, falando sobre envelhecimento, sobre vida sexual, vida financeira, golpes contra idosos, direito, enfim. Conto com a sua presença aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou aberta para respostas. Muito obrigada. Meu nome é Vera, sou advogada. É um prazer estar aqui com vocês. Até mais.